Como participar do programa Minha Casa Minha Vida? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. E hoje vamos falar sobre o Minha Casa Minha Vida, programa de financiamento habitacional que tenha realizado o sonho de milhares de brasileiros, além de promover a moradia digna e combater o déficit habitacional. O Minha Casa Minha Vida tem impactado positivamente as famílias de baixa renda. E para falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o nosso convidado de hoje possui mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Atualmente, é gerente de vendas da Vivaz Vendas, empresa do grupo Cyrela. Rafael Giannini tem se destacado por liderar projetos de sucesso com Minha Casa Minha Vida. Rafael, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Olá, Fabi, muito obrigado pelo convite. Antes, vamos pedir para os internautas curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Rafael, nos conte um pouco por que escolheu a profissão corretor de imóvel e por que o mercado imobiliário? Como foi a sua trajetória no mercado imobiliário? A minha experiência profissional é basicamente toda a minha vida atuando dentro do mercado imobiliário, né? Comecei lá nos primórdios estagiando no departamento de marketing de uma consultora. Aí do marketing para vendas é um pulinho, né? Aí o bichinho da vendas, da corretagem te dá aquela picadinha e você se identifica com aquilo e acaba seguindo. Muita gente já falou que depois que esse bichinho pica, não larga mais, não sai mais da área. Mas como que foi a sua trajetória? Por quais empresas? Quais foram as dificuldades? Qual foi o caminho que você traçou? Você é formado? Eu sou formado em publicidade, sou publicitário formado. Comecei estagiando na área de marketing numa renomada consultora do passado, Impar. E nessa minha trajetória sempre trabalhei em consultoras incorporadoras e há 2 anos eu estou atuando na Vivaz como gerente de vendas dentro do Minha Casa Minha Vida, realizando sonhos, né? E a maior dificuldade que eu tive é a nossa profissão é um pouco descriminalizada, na verdade, né? As pessoas não veem um corretor como bons olhos e na verdade estamos lá para ajudar as pessoas, nós somos realizadores de sonhos, eu sempre falo assim, né? Sim, as pessoas talvez venham assim, não deu certo em alguma carreira, vai ser corretor de imóvel. Ou está corretor de imóvel, eu desisti, é isso exatamente, sou engenheiro formado, não dei certo, vou trabalhar em construtora, que eu estou perto da engenharia, vou ser corretor de imóveis. E as pessoas não se dedicam, não se preparam, não estudam. Toda a profissão, como um médico, como um jornalista, todo mundo tem que se estudar, tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que se desenvolver dentro da profissão, né? Sim. E as pessoas têm muitos colegas no mercado que estão corretores e não são corretores. Sim. Aí para essas pessoas a carreira é passageira. E infelizmente muitos clientes se deparam com esses pseudos profissionais e por isso essa marginalização que tem, descriminalização até assim com a nossa profissão, né? Aqui no canal a gente já passaram, né, alguns entrevistados e tem gente que fala que talvez gera um conflito, né? Porque você não sabe o lado de quem que o corretor está defendendo. É do vendedor ou do comprador? Você acredita que tem um pouco dessa relação? Sim, com certeza. A pessoa não pode ver só cifrão na frente dela, né? A gente tem que estar sempre do lado do cliente, sempre do lado do comprador, procurando orientá-lo, direcioná-lo para a melhor oportunidade, né? Hoje o corretor atual ele tem que ser um profissional super versátil. A versatilidade hoje acredito que seja a maior característica do corretor de imóveis. Tem que entender falar de futebol, de política, de novela, entender o cliente para poder atendê-lo, né? Qual que é a necessidade dele? Ele quer dar um conforto para a família, ele está indo para uma segunda moradia, ele quer sair do aluguel, ele está num processo de retrocesso na vida, digamos assim, né? Está se separando, se divorciando, está saindo de um imóvel maior para ir para um imóvel menor. Um lazer é fundamental para ele, ele trabalha em centro expandido, precisa de localização de metrô.
Então você tem que ter essa versatilidade hoje. Sim. Já o Dalton, você conhece bem o Dalton, ele em um dos nossos podcasts, ele fala que muitas vezes também acontece essa questão da profissão, de não ter, vamos dizer, respeito, em aspas, Sim. né? Porque a pessoa não escolhe, assim como o médico da família, a pessoa escolhe qual é o médico que ele quer ir. Qual é... Tem profissões que a pessoa consegue escolher o profissional que vai lhe atender. O advogado, o médico. O corretor de imóvel, não. Muitas vezes a pessoa acaba caindo com aquele determinado corretor e acaba não tendo uma experiência muito boa. Porque muitas vezes o imóvel vai ser uma compra única, uma aquisição única que a pessoa vai fazer na vida inteira. Vai ser uma experiência única que ela vai fazer na vida inteira. E o diferente do médico, a gente sempre está precisando, hoje eu preciso de um ortopedista, preciso de um pediatra, preciso de um cardiologista, tem um médico da família, tem aquele para orientar. E inclusive a minha equipe hoje, a gente se destaca dentro da companhia porque a gente trabalha muito com a questão da indicação, da fidelização do cliente. Mesmo que o cliente vá fazer, seja a compra única, principalmente em imóveis dentro do programa, né? Do Minha Casa Minha Vida, que é a aquisição do primeiro e quizás o único imóvel que o cliente vai adquirir na vida. A questão da indicação, de você prestar um serviço de qualidade, dar um atendimento primoroso para o cliente, isso faz com que esse cliente vai indicar um primo, vai indicar um cunhado, vai indicar o seu trabalho para as pessoas do entorno de relacionamento social dele, da empresa que ele trabalha, da família. E vai bem do encontro do que o Dalton fala. É isso mesmo. Tem um médico de família, tem o advogado de família. E por que a gente não ter o corretor de família? É isso que a gente sempre coloca e pratica e tem atuado nessa linha. Entendeu? Sim. Como que você se descreve como corretor de imóvel? Como corretor, eu sempre uso a palavra resiliência e versatilidade. Acho que você tem que ser resiliente, profissional, estudar, você está sempre antenado, está sempre se atualizando de tudo que está acontecendo no mercado. Independente de hoje eu estar atuando no mercado, no segmento mais econômico, dentro do Minha Casa Minha Vida, e de outros projetos similares também, que a gente também vende com outras finalidades de financiamento, modalidades de financiamento. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo no médio padrão, no alto padrão. Você tem que estudar um pouquinho de economia, saber como está a situação econômica, taxa Selic, taxa de juros. Você tem que estar sempre antenado, entender os comportamentos, as tendências comportamentais. Você tem que entender de moda, você tem que saber um pouquinho do que está acontecendo na novela, no futebol, enfim. Porque você tem que ter essa versatilidade para você... Que o passo fundamental, Fabi, para você fidelizar o seu cliente, tudo começa no atendimento. Você prestando um atendimento, você passando a credibilidade e a confiança para o seu cliente, com certeza tudo isso que a gente está conversando, ele vem como fruto, como consequência. Sim. O cara vai fazer a compra com você vai realizar o sonho dele, ele vai ficar satisfeito, ele vai enxergar a sua profissão realmente dando o devido valor, entender que você resolveu o problema dele, tirou ele da situação de aluguel, deu a ele a oportunidade de adquirir um imóvel novo, um imóvel próprio, né? Ele vai te indicar para um primo, vai te indicar para um cunhado, vai fazer o networking para você. Sim. Então, você estando preparado, você sabendo entender, criando rapport com o seu cliente, né? Estando na mesma sintonia que ele e, logicamente, buscando sempre entendê-lo para atendê-lo. Entender o que ele busca, qual a real necessidade dele. Tem alguma estratégia, alguma técnica que você utiliza ou fala para a sua equipe utilizar para entender essas necessidades, essa estratégia para criar essa aproximação, esse vínculo com os clientes? Tem uma técnica bem simples que a gente fala, é uma coisa que a gente escuta muito em cursos de gestão, que é a escuta ativa. Você escutar muito o seu cliente para você poder prestar um atendimento de qualidade. Isso é fundamental. Acho que o corretor o profissional em si da área de vendas, né? Se você não tiver uma escuta ativa, se você não souber escutar o seu cliente, não ouvir, escutá-lo, você não consegue concretizar os negócios. Acho que a dica principal é essa, né? A técnica principal que eu uso é muito escutativa. Eu escutar muito a necessidade para entender o meu cliente. E saber fazer as perguntas certas na hora certa. Exatamente. Você falou aqui que o profissional tem que estudar, acompanhar o mercado. E eu falei na abertura que já são 20 anos, né, de experiência no ramo imobiliário. Sim. Qual a
análise que você faz das transformações, das mudanças nesses 20 anos? Eu acho que como tudo no mundo, né, que a gente passou por esses 20 anos, eu acho que a velocidade nas informações, a globalização, a questão da velocidade das informações é o que a gente tem mais, o que mais movimentou o mercado. Hoje em dia, o cliente, antigamente, ele não sabia basicamente nada. Você tinha que passar toda a informação. Não tinha tanta informação. Hoje o cliente muitas vezes sabe mais do que muitos profissionais do mercado. Eu acho que essa é uma peculiaridade desse tempo todo de mercado. O que eu mais presenciei foi essa mudança absurda a velocidade das informações de uns anos para cá. Sim. E você falou também que vocês atendem não só o Minha Casa Minha Vida, mas outros programas, outras modalidades de financiamento. Então, você atende diversos públicos, né? Perfis de cliente. Como que você faz para adaptar, não vou dizer o discurso, mas o atendimento para esses mais variados públicos, para esses diferentes perfis clientes? É a questão da versatilidade, né? Independente do público que você está falando, o importante é você estar falando a linguagem dele. Você ter esse rapport, você estar na mesma sintonia que o seu cliente e escutá-lo, ouvi-lo e entendê-lo para poder atender. Independente se é um cliente de altíssimo padrão, de mercado de luxo, um cliente que está adquirindo o seu primeiro imóvel, um investidor, se você não entender qual a real necessidade dele, você não vai conseguir prestar um atendimento de qualidade e, consequentemente, você não vai conseguir realizar concretizar a negociação e realizar o sonho dele. Sim. Aqui você falou que saber ouvir é uma característica, né, de um bom corretor. Sim. Ter a versatilidade. Isso. E como você consegue, então, fidelizar esses clientes? Tem alguma técnica além do ouvir? A sua transparência, né? A sua firmeza nos fatos, a maneira como você lida todo o processo de venda, porque a venda não é tão simples, a venda do imóvel, né? Não é um processo que nem você vai numa loja de um shopping comprar uma calça, gostou, experimentei, serviu essa, você vai lá no caixa e paga. Não é bem assim. Então, acho que a questão de vocês deixar claro, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que você tem com o seu cliente, toda a transparência, explicar direitinho como que funciona o processo. No caso do Minha Casa Minha Vida, a gente precisa primeiro fazer a análise de crédito do cliente, ver o quanto que a Caixa Econômica vai liberar de valor de financiamento, entender a região que ele busca. Muitas vezes ele vai comprar o que ele quer, não o que ele pode, não o que ele quer. Se você deixar tudo bem clarinho, bem às claras, transparente, desde o primeiro momento, o primeiro contato, seja um e-mail que você recebeu, um WhatsApp, uma ligação, um cliente que entrou no stand de vendas, deixar tudo transparente, que a importância do processo e muito às claras quanto que é o processo, o que ele tem de custo, o que ele vai pagar, o que ele vai desembolsar, qual o valor. Esse é fundamental. Como a gente falou, né? O cliente chega um monte de informação, mas também precisa ter aquelas outras. Ele chega com muita informação e com pouco conhecimento, na verdade, né? Porque assim, você ouve uma informação aqui, você ouve a mesma informação de uma outra forma aqui, você ouve numa mídia de uma forma, num canal de televisão de outra forma, um colega seu que comprou um imóvel que não teve uma experiência muito bacana, fala de uma determinada situação, um que teve uma experiência ok, positiva, fala de outra forma. Então a pessoa tem muita informação, mas quase nenhum conhecimento. Então a gente tem que tirar essas e desenroscar, né, esse bando de informação. Sim. E deixar tudo bem explicadinho. Acho que esse é um detalhe fundamental. Fundamental que muitas vezes passa ou as pessoas pulam essas etapas, né? E se preocupa com a venda, efetivamente. Você falou com o cifrão, né? Exatamente. Ao longo desses 20 anos, teve alguma venda que te marcou? Alguma história que você pode compartilhar aqui pra gente? São várias, né? Acho que todas as... Eu sou um cara, assim, 90% emoção e 10% razão, né? Então, tudo que envolve, assim, sacrifício da pessoa, suor do rosto, aquela pessoa que adquiriu um imóvel
que juntou o dinheirinho dela a vida inteira. Até mesmo porque a gente tá falando de um imóvel, né? Não é igual uma calça jeans, igual você mencionou, que a gente vai na loja, compra, daqui uns anos já não serve mais, você doa. Não, imóvel é a vida toda, praticamente. Eu tenho uma situação de uma colega minha que ela conseguiu, a gente sempre fala lá na Vivaz, né, na empresa que a gente trabalha hoje, que o mercado imobiliário em si é a empresa mais especificamente muda vidas, né? A gente tem uma colega nossa que ela conseguiu adquirir o imóvel dela e dar um imóvel para a mãe dela. Acho que são essas situações, sabe? Isso daí que me move e é um combustível para mim. Sempre seguir no mercado imobiliário, a realização de sonhos. Você vê o brilho no olho, a lagriminha escorrendo, o sorriso de felicidade de uma família. Às vezes, já tive situações da pessoa estar com filhos. Eu sou pai, né? A gente tem filho, então a gente sempre nos espelhamos muito nas pessoas, né? As pessoas refletem muito a nossa realidade. Então, de situações assim, a pessoa morar na comunidade e você ter a oportunidade de auxiliar a pessoa, tá com ela desde o princípio, entregar as chaves na mão dela, ela tirar os filhos de uma comunidade, colocar numa moradia digna, num lazer. A realização, a felicidade da pessoa com essa conquista, isso, me motiva mais do que qualquer valor financeiro, assim. Sim, bacana. Você falou aqui da empresa, né? Hoje você é gerente de vendas da Vivaz Vendas, né? É uma empresa do grupo Cyrela. Isso. Você explica um pouco melhor para quem não conhece a Vivaz Venda, porque a Cyrela muita gente já deve ter ouvido, mas a Vivaz não. Então, fala um pouco da empresa, um pouco dessas duas empresas. A Vivaz é a caçulinha da Cyrela, né? A Cyrela hoje é a maior consultora da América Latina, consultora incorporadora. A gente tem aí 8, 10 anos dominando o top imobiliário, que é uma das maiores premiações que tem dentro do mercado. A gente fala que é o nosso Oscar, né, do mercado imobiliário, a gente sempre com as nossas marcas representando. E a Vivaz, a Cyrela sempre atuou no mercado de altíssimo padrão, mercado de luxo, médio padrão, com outras bandeiras, com a Living, com a Lavi, que são empresas do grupo também, e viu-se a necessidade da gente ter uma empresa que atuasse no segmento econômico, mais especificamente dentro do Minha Casa Minha Vida. Então agora em agosto a gente completa 5 anos. 5 anos. A Vivaz completa 5 anos de atuação no mercado e a gente já tem uma participação bem garantida. A gente está falando aí, a gente tem um objetivo desse ano, entregar 2 bilhões de VGV, né, de venda. A gente teve 1 bilhão e 700 mil no ano passado. Qual empresa do mercado que cresce tanto em tão pouco tempo? Então a Vivaz, a Vivaz Residencial, ela é a caçulinha do grupo Cyrela, é a empresa que atua no mercado econômico, mas não diferente na questão da qualidade. A mesma qualidade que a gente entrega nos nossos projetos de altíssimo padrão, a Vivaz entrega para os seus clientes na linha mais econômica também. Vivaz Vendas e Vivaz Residencial é a mesma? Não, a Vivaz Residencial é a incorporadora, é a construtora do grupo Cyrela. A Vivaz Vendas é a empresa que faz as vendas dos produtos, dos projetos da Vivaz. Entendi. E o perfil de cada uma delas muda, o perfil de cliente? Muda. Que um vai de médio padrão, outro da linha econômica. Muda o perfil, mas a essência é a mesma, né? Sim. A gente, o nosso foco principal é o cliente, é a satisfação do cliente. Sim. É entregar produto de qualidade. Seja o produto em si, o empreendimento, quanto um atendimento de qualidade para os nossos clientes. Eu acho que é a premissa básica da companhia como um todo, né? Sim. E você, atualmente, é gerente de vendas. Qual é o papel desse gerente de vendas? O gerente de vendas, a gente temos as equipes de corretores, que são o maior patrimônio de uma empresa de vendas, são os corretores, né? É o cara que está lá no dia a dia, dando a cara a tapa, e fazendo captação, buscando seu cliente na rua, atendendo os leads, qualificando os leads, explicando. E a gente tem que dar todo o suporte para essa galera insana aí, né? Esse pessoal que trabalha muito, árduo, de sol a sol. Aí a gente tem... Você tem quantos na sua equipe? Hoje a minha equipe, a gente está com 9 corretores, né? É uma média
dentro da companhia. Hoje na Viva as Vendas nós estamos em cerca de 50 equipes de vendas, somos em cerca de 50 gerentes. Cada gerente tem cerca de 9... Entre 8 a 10 corretores, para a gente conseguir suprir toda a nossa demanda, né? A gente está com um monte de projeto em construção, previsão de mais meia dúzia de lançamentos até o fim do ano. Então a gente precisa ter um número para poder atender a toda a demanda. E compete a gente orientar, direcionar, gerir o trabalho dessa galera toda, fazer a ponta deles com as assessorias de crédito, treiná-los, abastecê-los de informação, ajudar junto no atendimento com o cliente, auxiliar também nesse entendimento da necessidade do cliente. E estamos juntos. É um time, tá junto, né? É um time mesmo. Tem portas abertas. Exatamente. Bom, então vamos falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida? Bora! O que é o Minha Casa Minha Vida? Explica para os internautas que muita gente, como a gente falou, né? Muita gente fala muita coisa. Então vamos, de fato, falar o que é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal em parceria com a Caixa Econômica Federal, que utiliza recursos do Fundo de Garantia para auxiliar as pessoas a adquirirem o seu primeiro imóvel. O governo é bonzinho, é bacana, que faz? Não, é a Constituição brasileira, uma das cláusulas pétreas, né, da nossa Constituição é a garantia de moradia a todo brasileiro. Então o governo tem que ter um plano voltado para a moradia, e o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que o plano do governo que veio para a gente atender a toda essa demanda, né? Então hoje a pessoa busca o financiamento através da Caixa Econômica Federal. A Caixa vai financiar até 80% do valor do imóvel. O restante, né, os 20%, que seria a parte que a pessoa tem que pagar para a consultora, ela pode utilizar o fundo de garantia dela. O governo concede subsídios também, é um recurso que o governo libera, que a pessoa não precisa devolver para o governo, subsídio, né? E toda a facilidade. Aí a consultora vem com os projetos, com os empreendimentos para atuar dentro do... O subsídio, o que seria? Como que funciona a questão do subsídio? O subsídio, assim, quanto menor a renda do cliente, maior o subsídio que a Caixa concede. Hoje a Caixa já está concedendo até R$45 mil de subsídio. Então, quanto menor a renda familiar da pessoa, maior o valor, o incentivo, digamos assim. É um recurso que a consultora, que o governo libera diretamente para a consultora, não passa via Caixa Econômica para o cliente, nada. É um direito que o cliente tem, que a consultora disponibiliza desse dinheiro, e o cliente não precisa reembolsar nem devolver nada. Sim. E aí esse cliente provavelmente vai ter que ter uns requisitos, né, para poder utilizar esse subsídio, ou a questão... Sim, o subsídio é que agora mudou um pouquinho a regra, né? Hoje a gente está no comecinho de julho, agora no dia 7 mudou a nova regra, aumentou o teto, né? De 640 para 350, de 264 para 350 mil reais o teto do valor do imóvel para se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida. E o subsídio ele é relativo também ao potencial de financiamento. Ele é mais atrelado ao potencial de financiamento, na verdade, né? Então, até o mês passado, a Caixa estava liberando subsídio para renda familiar de até R$4 mil, que é o que a gente chama a HIS 1 indo para o HIS 2. Você conseguia subsídio. Passou dos R$4 mil, você já perdia, porque você já entende que é uma pessoa que tem uma condição, que consegue arcar com uma parcela um pouquinho maior. Só para quem está nos acompanhando e não sabe, o que é HIS? Habitação? Você tem que... O imóvel e a renda, elas têm que compartilhar, elas têm que se enquadrar dentro do programa, né? Então, HIS é habitação de interesse social. HIS1 a gente tem o 1 e o 2. Habitação de interesse social, HIS1 são para rendas de até 3 salários mínimos e HIS2 para rendas familiares de até 6 salários mínimos. Então você tem o enquadramento do produto, às vezes o projeto ele é enquadrado, ou o projeto, o prédio inteiro, ele é um HIS. Então só pode adquirir as unidades desse determinado empreendimento pessoas com renda de até
6 salários, que a renda da pessoa tem que enquadrar no HIS. Então, você tem que enquadrar, e o enquadramento da renda. Quando vem análise de crédito, que a Caixa faz, avalia a análise de crédito, ela fala, esse cliente está enquadrado no HIS. HIS 1, ele tem até 3 salários mínimos de renda, grupo ou proponente ou grupo familiar. HIS 2 são até 6 salários mínimos. Entendi. E quem pode participar? Quem pode se candidatar para o programa Minha Casa Minha Vida? Qualquer brasileiro maior de 18 anos ou estrangeiro que tenha CPF aqui no Brasil, você não pode ter imóvel no nome, você precisa morar ou trabalhar na região metropolitana, na região do imóvel que você está pleiteando ou nas regiões limítrofes, né? Essas são as regrinhas básicas. Até 3 pessoas podem compor renda. Se você for casado legalmente, obrigatoriamente o seu cônjuge, você tem que comprar junto, né? Adquirir, mesmo que a pessoa, mas só eu que trabalho, a minha esposa, ela é do lar, o meu esposo não trabalha, só trabalha. Tem que estar junto no contrato. E como é feita essa seleção dos beneficiários do programa? A seleção, todo mundo ouve falar e a pessoa quer adquirir dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Aí entra naquela forma que a gente já bateu o papo do começo. Gera um lead, a pessoa às vezes chega num stand de vendas, tudo. Se a pessoa não enquadra, se ela não tem esse requisito básico que a gente falou, a renda, tem o enquadramento de renda, morar ou trabalhar na região limítrofe, não ter imóvel, ser aquisição do primeiro imóvel, a gente tem que tentar direcionar por uma outra forma de financiamento, né? A pessoa buscar uma outra modalidade de crédito para conseguir também adquirir o seu imóvel, né? Sim. Vamos exemplificar. Comigo funciona muito nos exemplos, na prática. Você está trabalhando, dá um exemplo de algum empreendimento. Um lançamento no nosso próximo lançamento da Vivaz, que é o Vivaz Prime Belenzinho. Sim, aí você está trabalhando nesse lançamento. Eu chego lá no stand de vendas, ou de alguma forma eu cheguei até vocês. E a minha renda, o meu perfil se enquadra no programa. Aí, ok. Caso a minha renda não se enquadra, ultrapassa a renda, mas eu posso comprar uma unidade com vocês, mas através de outra modalidade de financiamento? Pode. A gente vai ter que entender a sua renda e entender qual o enquadramento da unidade que você está vendo. No caso do Belenzinho, ele é um pré-lançamento, tá? A gente não lançou, a gente ainda está com abertura de decorado, tudo para o pessoal conhecer, estamos começando a montar as pastas que a gente fala. Mas, a princípio, o que a gente vai ter lá no empreendimento? A gente vai ter unidades HMP e R2V. Significa? HMP é a unidade habitação de mercado popular. É para rendas de até 10 salários mínimos. Então, a gente tem um lastro um pouquinho maior. Que como agora a gente aumentou o teto para 350 mil, já fica uma coisa mais ok, mais super encaixada. E a renda R2V é renda livre. São investidores que podem adquirir unidade. Você não tem limitador de renda. Qualquer pessoa pode adquirir aquela modalidade, aquele tipo de unidade. Isso vai de acordo com cada empreendimento. Com cada empreendimento. Com cada enquadramento dos empreendimentos. Vamos supor que nessa mesma situação você chegou num stand nosso que eu tenho os 3 enquadramentos de renda lá. O empreendimento esteja enquadrado tanto no HIS, que é habitação de interesse social, que é para renda de até 6 salários, quanto no HMP, quanto no R2V. Aí você ganha 10 salários mínimos por mês. Muitas siglas, né? Muitas letrinhas. A gente é um processo difícil do cliente entender, que às vezes o cliente, eu adorei esse empreendimento, eu adorei esse projeto, é o meu primeiro, eu não tenho imóvel no nome, eu tenho fundo de garantia, ok, mas eu quero comprar aqui, mas eu ganho 10 salários. Não, essa unidade ela é HIS, você não pode adquirir. Porque eu posso vender são regras dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu só posso vender essas unidades, eu tenho que atender o déficit habitacional primeiro dessas pessoas, desse determinado empreendimento. Então, se a sua renda desenquadrou, se a unidade do empreendimento for enquadrada em HIS, você não pode adquirir. A gente tem que ver se tem uma outra tipologia dentro do mesmo projeto
que se enquadre a sua renda. No caso, você ganha 10 salários mínimos por mês. Então, teria que ver um enquadramento que seja nessa siglinha HMP, Habitação de Mercado Popular. Se tiver, ok. Se não, o corretor direciona o cliente para um outro projeto que atenda dentro da região, dentro da necessidade dele, mas que ele consiga enquadrar. Então, para você comprar dentro do programa, você tem a questão do empreendimento estar enquadrado e a renda do cliente. Não é só a questão da renda, né? Não é só da renda e não só você querer, eu quero comprar. Então, é porque muita gente fala da renda, mas não tem só isso. Então, tem uma série de fatores aí, exatamente. Detalhes que tem que ficar atento. Por exemplo, às vezes você tem uma situação que todos nós nos deparamos. Uma parcela de uma loja de magazine, uma conta de celular que eu esqueci de pagar, o seu nome foi lá para o Serasa. Você tem R$80, R$70, R$20 que seja. Você não consegue a sua aprovação de crédito. Seu score tá baixo e você não consegue. A Caixa não vai liberar o financiamento para você. Mesmo se você... Aí você vai descobrir ali na hora que você vai tentar fazer o financiamento. Muitos casos não vai passar porque seu nome vai estar no Serasa. E se você for lá e fazer o pagamento do débito, ainda vai demorar um pouquinho para o seu score aumentar, né? Vai demorar um pouquinho para o score aumentar, mas assim, você efetuando o pagamento, o órgão ele é obrigado o credor é obrigado a te tirar, ele tem um prazo, se não me engano, acho que são de 48 horas para tirar o seu nome de negativado. Consultou o sistema da Caixa, o seu nome não está mais negativado, tranquilo, a gente consegue entrar com análise de crédito. Porém, o seu score está um pouquinho menor, às vezes você pode conseguir um pouquinho menos de financiamento do que você conseguiria se você fosse o score alto. Um score alto, tivesse uma movimentação no mercado mais ok, entendeu? Sim, entendi. E quais são os tipos de imóveis disponíveis no Minha Casa Minha Vida que pode participar do programa? Então, hoje aumentou o teto, né? A partir do dia 10 de julho agora, são imóveis aqui, falando em São Paulo. São Paulo. Cada região, cada estado tem o seu enquadramento. Hoje a gente está falando em imóveis de até R$350 mil. E São Paulo é um dos metros quadrados das regiões mais caras do Brasil, né? Então, assim, o imóvel hoje, ele está com preço de valorização. É uma moeda forte, né? É algo que é super valorizado. Então, logicamente que você não vai encontrar apartamentos de 4 dormitórios com 2 vagas de garagem, com piscina. Então, o padrão que a gente atua são apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, geralmente alguns com opção de vaga de garagem, opções com varanda também. E a gente, na Vivaz, a gente traz para os nossos projetos da questão de lazer, piscina, churrasqueira, quadra, coworking, mini mercado, espaço mulher. A gente priva muito pelo lazer. Lazer clube, né? Como chama. Condomínio clube. Mas os imóveis, assim, vão variar de 1 a 2 dormitórios. Atende a necessidade básica da família, né? Hoje a família tem são em média famílias com 4 pessoas. Sim. Um quarto para os filhos, um quarto para o casal, sala, cozinha. Uma vaga. Vaga hoje é raridade, a vaga por causa do nosso plano diretor, né? Sim. Só que o que a gente vem na contramão, qual que é a alternativa que a gente tem, que a Vivaz traz para a falta de vaga de garagem? Os nossos projetos eles são muito próximos a eixo comercial de CPTM, metrô, transporte público. E a gente, em alguns projetos nossos, a gente traz uma novidade muito bacana no mercado, que é o Clique Car. É um aplicativo, é um carro através de aplicativo que fica disponível para o condomínio. Então, você precisou de um carro, através do seu aplicativo, você reserva esse veículo para ir no supermercado, fazer uma viagem curta, passar um dia, fazer um passeio com a família. Tem um carro disponível para você. Você não gasta com IPVA, você não gasta com seguro de carro, você não precisa da vaga de garagem, que hoje uma vaga de garagem encareceria o seu apartamento nos 50, 70 mil reais. Não gasta com manutenção do carro. Com manutenção e você tem o conforto de lá. E fora isso, a gente não tem necessidade, porque a gente está sempre próximos a CPTM, estação de metrô, fácil acesso, então o carro seria um artigo extremamente dispensável hoje em dia, quando a gente já faz os projetos pensados e desenhados nessa direção. Sim, a gente falou até no começo, só um gancho aqui, das mudanças que ocorreram de 20 anos atrás,
20 anos atrás, as pessoas sonhavam em ter o carro próprio. Hoje já não mais. As pessoas não é mais esse sonho de consumo de muitos brasileiros, né? Eu falo isso pelo meu filho. Eu tô com um filho que ele tá na idade de adolescência, transição de adolescência, fim da adolescência, completar 18 anos. Eu, quando tinha 18 anos, o que eu queria mais era tirar minha carta, ter meu carro. Hoje ele, pai, me dá um dinheiro coloca um voucher no meu aplicativo do Uber aqui. Então você não tem mais essa... A gente atende muito casais novinhos, né? Nosso ticket hoje tem sido 23 a 28, 30 anos de idade, casal que está começando a vida agora. A maioria deles, quando tem o carro, quer dispor do carro para dar de entrada no apartamento. Eles têm... O brasileiro está mudando um pouquinho a cabeça, a forma de pensar e o pensamento dele. Antigamente, você falava em financiamento, você vai pagar R$700 numa parcela de um apartamento. Eu pago 500 de aluguel, mas R$700 é muito caro para pagar no meu apartamento. Mas o cara tinha um carnezinho de um carro pagando 500, R$600 e pagava sorrindo. Aí, eu tenho o meu carro. O carro podia, né? Não, podia, do apartamento não. Hoje já mudou. Essa nova geração já está vindo com a cabeça mais centrada. E você falou do ticket, né? Da idade dos novos compradores. Sim. Também mudou. Antigamente se demorava um pouco mais para conquistar o imóvel, para comprar o imóvel, e hoje já os jovens estão conquistando mais cedo. E você não tinha também essas facilidades, os benefícios, não tinha programas como... Sempre tivemos programas habitacionais, mas eram outras modalidades, não tinha tanta facilidade ao acesso de crédito, à liberação de crédito. Sim. Quanto a gente tem hoje em dia, né? E a questão da informação também, né? Hoje, Fabi, a maioria das pessoas, elas não sabem que elas têm condição de comprar um imóvel, mas elas não sabem disso. Então a pessoa está lá 5, 6, 8 anos pagando um aluguel no imóvel e elas não têm a menor condição, a menor noção de que elas têm condição para estar adquirindo um imóvel delas. E parte do nosso trabalho é isso também, despertar nas pessoas esse conhecimento, essa informação de que sim, ela pode adquirir o imóvel dela, que ela tem condição para isso. Desculpa até perguntar, se a minha pergunta aqui, o Minha Casa Minha Vida é só para apartamentos novos ou também pode ser casas novas? Porque hoje em dia surge muito dessas casas, né? Sim, esses condomínios de casinhas. É que aqui em São Paulo, pela nossa demanda, pelo volume de população, de número de pessoas, a gente não tem mais muito espaço só em regiões mais extremas para fazer casas, né? Então hoje as incorporadoras elas viabilizam projetos em terrenos para verticalizar, para fazer prédios. Mas o Minha Casa Minha Vida ele vem para imóveis na planta e imóveis novos também. Você tem um período após a entrega do empreendimento que você ainda adquire faz o desligamento que a gente fala ainda pela Caixa dentro do programa. Por que o imóvel na planta? Justamente para facilitar a entrada. Porque a Caixa vai financiar os 80%. Até 80%, vai depender da sua renda. E o restante, geralmente, você paga para a consultora durante o período de obras. Então, você comprando na planta, você tem um prazo maior para diluir o valor do seu saldo. É uma coisa que acaba não pesando, porque o seu financiamento, efetivamente, você vai começar a pagar para a Caixa Econômica Federal quando você receber as chaves. Durante as obras tem uma taxinha, um segurinho que você passa. Intermediárias depende da consultora, depende do saldo do devedor que fica, né? O valor que fica para você pagar. E a gente tem que se atentar muito também, né? Porque você tem a prestação, a entrada para a consultora e você tem um segurinho que você tem que pagar para a Caixa também depois que você assina. Muitos clientes não são alertados disso. Eu não sabia desse seguro. O que eu sei é que eu comprei o meu primeiro apartamento na planta e eu paguei as intermediárias, paguei as chaves para quando vai sair o apartamento, as chaves você tem que pagar, dar aquela quantia maior. Sim. Eu não sabia desse seguro aí, não. Se chama taxa de evolução de obra. É uma taxa que você paga proporcional ao quanto a obra evoluiu, você paga em cima do valor da sua parcela mensalmente para a Caixa Econômica Federal. Isso daí independente se é Minha Casa Minha Vida? Não, isso é dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso é só no crédito associativo. Isso é uma garantia de entrega de obra. Porque antigamente as pessoas... Você ligava a televisão à tarde, aqueles programas da tarde, estavam as pessoas lá na frente do terreno que deram a entrada e não receberam o imóvel.
Porque as pessoas de má fé iam lá, se beneficiavam do plano do governo, pegavam o dinheiro todo da Caixa Econômica Federal e não entregavam o imóvel. Hoje a Caixa vai liberando para a construtora os recursos aos poucos, conforme a obra vai evoluindo. E a Caixa repassa isso para os associados, para os clientes, conforme ela vai pagando para a consultora, você vai reembolsando para a Caixa. Ah, entendi. Então é um segurinho que o cliente paga todo mês. E aí também tem que, então no Minha Casa Minha Vida também teria que dar essas intermediárias, essas chaves? Ou depende? Depende da proposta e da negociação que você fizer com a construtora. Tá. No caso da Vivaz, a gente é muito zeloso com relação a isso. A gente precisa dar segurança financeira para o nosso cliente também. Então, a gente jamais vai comprometer mais do que 1/3 da renda dele entre o que ele vai pagar de evolução de obra e o quanto ele vai pagar para a gente de parcela. Para ele ter uma vida financeira equilibrada e conseguir chegar no fim do processo dele, receber as chaves como uma realização de um sonho mesmo. E não a sensação de um investimento e não de uma dívida que ele está adquirindo, de um sonho e não de um pesadelo. A aprovação do crédito já começa antes dessas chaves serem entregues? Sim, ou é pós? A aprovação do crédito é o pontapé inicial. É o fundamental. A gente sempre fala, primeiro a gente vende o crédito, depois a gente vende o imóvel. Então a gente trabalha todo o processo de aprovação do cliente junto à Caixa Econômica Federal. Veio a aprovação, a Caixa emite um laudo para a construtora. O cliente esse laudo ele tem uma validade de 6 meses. Então a gente tem aí no período de 6 meses para trabalhar direitinho com esse cliente, dar todo o conforto para ele, da onde ele está adquirindo, o que ele quer, o que ele pode, o que ele consegue, para fazer todo esse processo. Então ele já assina o contrato com a construtora, o compromisso de venda e compra, sabendo o quanto que ele vai conseguir de financiamento, o valor que ele vai pagar de prestação do financiamento, uma estimativa do quanto ele vai pagar para a Caixa esse seguro, a evolução de obras, e a proposta que ele assina o contrato já após fazer a proposta com a construtora, todo o fluxo de pagamento dele do restante. Quanto que ele vai dar de sinal, quanto que ele vai pagar de mensais, vai ter anual, vai ter intermediária, vai ter chaves. Vai depender do valor do imóvel, do valor o quanto ele tiver para dar de sinal. Então tudo depende. Tá, e se nesse tempo... Porque até o imóvel ficar pronto, sair as chaves, leva às vezes 1 ano, 30 meses, mais ou menos, né? Nesse meio tempo aí acontecer espero que não, mas do cliente acabar perdendo emprego, tendo alguma dor de barriga algum que a gente imprevisto, fala. Não, existe o seguro dentro do próprio programa, do contrato que ele vai assinar com a Caixa, onde até uma porcentagem do valor do financiamento dele é quitado se você aciona esse seguro numa emergência, né? E a gente da consultora, a gente está sempre... É o que a gente fala. Nós, mais especificamente lá na Vivaz Vendas, nós somos orientados a trabalhar o cliente com o processo todo. Não nos preocupamos só com a venda. A gente se preocupa com a pré-venda, com a venda e com o pós-venda. A gente acompanha o cliente até ele pegar as chaves, até todo o processo. Bacana. Eu ia perguntar, quais são as condições do financiamento, então, oferecidas pelo programa? Vai depender da renda, do score, da movimentação dele. Tá. Ele vai financiar até 80%. Hoje é 80% de 350. Mas a gente falando da modalidade como estava, até 211 mil ele consegue... o teto que a gente fala. É o teto, os 80%. Sim. Eu li outro dia uma notícia, não sei se é verdade, se você sabe também. Por enquanto é só a Caixa que oferece o Minha Casa Minha Vida. Sim. Os bancos privados futuramente também vão poder oferecer? Tem uma especulação realmente que sim, os bancos estão estudando essa modalidade. Mas o que acontece? Quais são os pênaltis para os bancos privados estarem atuando dentro do programa? Você vai ter que oferecer uma taxa de juros menor do que você tem num SFH, por exemplo, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que é o sistema tradicional dos bancos privados. Por ser um programa social, entra um banco público, que é a Caixa Econômica Federal, que consegue subsidiar esse financiamento a uma taxa de juros menor. Os bancos privados, eles não são instituições públicas, instituições filantrópicas. Eles são instituições financeiras que vivem de lucro, é o know-how deles. É o ganho deles, é onde eles vão
se capitalizar e se reforçar e ter o seu lucro em cima da taxa de juros. Então, se você traz a taxa de juros dele para baixo de uma taxa Selic, para baixo de uma inflação, uma taxa menor, que é a taxa praticada dentro do Minha Casa Minha Vida, que a gente está falando entre 5,5% e 6,5%, e um banco privado, um financiamento num SFH vai te custar 11, 12%, é uma diferença, é quase o dobro. Então, eles precisam entender, né, ver essa demanda para poder baixar esse sarrafo deles e ser competitivo com juros de 6, 7, da metade dos juros que eles praticam. Aí compete a eles. Compensa financeiramente para a gente, sim ou não? Eu vou ter uma contrapartida do governo para isso? Então, há essa discussão ainda, entendeu? Eu iria perguntar mais para frente as vantagens do programa do Minha Casa Minha Vida em comparação com as outras opções de financiamento imobiliário, mas não sei nem se daria para a gente comparar aqui, né? Não, comparação temos sim, porque assim, o que acontece? Eu particularmente, o que eu enxergo de vantagem que eu oriento o meu cliente? Se você se enquadrar a sua renda, o seu perfil, o imóvel que você está adquirindo, tudo enquadrar e você conseguir comprar pelo Minha Casa Minha Vida, faça. Por causa dos juros? Por causa dos juros e por causa da garantia. Porque os bancos, eles não financiam imóveis na planta. O imóvel vai ser financiado só quando ele estiver pronto. Então, se eu chegar numa construtora hoje e falar, eu quero fazer um financiamento imobiliário, só que eu desenquadro do programa, eu não posso, não entro dentro do programa, eu tenho que fazer um financiamento bancário e quero comprar o imóvel na planta. O financiamento, a consultora eu vou ter que pagar em torno de 20% do valor do imóvel durante o período de obras e eu buscar um financiamento lá na frente. Esse meu financiamento ele vai ser corrigido, esse valor do imóvel, durante todos os juros de INCC de todo o período. Então, o que eu vou buscar hoje, uns 200 mil que eu buscaria de financiamento, vai estar me custando lá 260, 270 mil. E aí eu vou ter que ir atrás de um banco privado com 20% já do meu dinheiro injetado aqui durante a obra que eu paguei para a consultora, para buscar um banco privado para assinar um contrato de financiamento com o banco para eu poder receber minhas chaves. No Minha Casa Minha Vida, o financiamento já sai de imediato. Você já assina o contrato, você tem a aprovação e imediatamente você já assina o contrato com a Caixa Econômica Federal. Você vai pagando para eles esse financiamento através dos juros de obra durante o período de obras e quando você receber a chave do seu financiamento, você começa a efetivamente pagar o financiamento. E você já tem o seu crédito aprovado agora. No sistema tradicional, no SFH tradicional, no SFH, no Sistema Financeiro de Habitação, onde você vai buscar com o banco privado, você não tem a garantia. A sua renda é X hoje. Pode melhorar, como pode não piorar. Você pode ter vários fatores nesse meio do caminho. Sim. E além do que você está buscando hoje, não vai ser o mesmo valor lá na frente. Tem correção. Então, eu acho que a principal vantagem é essa. Entendi. É a garantia que o cliente tem do financiamento dele, que é a maior preocupação. Pô, será que eu vou ter crédito? Será que o cliente, muitas vezes, ele chega na loja sem saber que ele pode comprar um imóvel, quanto mais o quanto ele consegue de financiamento. No meu caso foi assim, eu comprei na planta, não foi pelo Minha Casa Minha Vida. Quando eu fui entregar as chaves, que eu fui passar pelo processo do financiamento. Que aí eu fui saber se a gente ia conseguir o financiamento ou não. Tem que fazer análise de crédito, a sua situação mudou ou para mais ou para menos durante o período. Exatamente. E aí, às vezes, assim, poxa, você ia financiar 200, agora você vai precisar de 250 mil, que é o valor corrigido, só que eu só te financio 180. Esse 70 aqui você tem que pagar pra gente agora. Acontece muito disso. E a pessoa não está preparada, não se preparou, não foi orientada pelo profissional da ponta aqui sobre todo o processo. Por isso que é importante. É verdade. É que na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje no mercado imobiliário, porque te falo também que a minha experiência não foi uma das melhores com o corretor que me atendeu na época. Enfim, mas... Se você tivesse sido atendida por um corretor Viva as Vendas, sua experiência teria sido fantástica. Ai, que bom. Que fique aí a dica para os internautas procurar o corretor. O Rafael Giannini é gerente, mas ele vai auxiliar aí todo atendimento, né? Isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos dele para quem se interessar, entrar em contato com ele. A gente estava falando aqui do pagamento, do financiamento imobiliário. Após a pessoa receber as chaves, né, entra o processo de financiamento do Minha Casa Minha Vida.
Como que é esse pagamento? É igual? Aí seria igual o financiamento, vou falar assim, tradicional, que é o do SFH? Não, ele é diferente, porque assim, no SFH, o cliente ele vai assinar o contrato de financiamento dele com o banco quando ele receber as chaves. Sim. Aqui no Minha Casa Minha Vida, ele já assina quando ele faz a aquisição junto à consultora. Chegou nas chaves, ele não tem que assinar mais nada. Ele recebe as chaves dela e um mês depois que ele está dentro do imóvel, ele começa a receber o boleto do financiamento dele. Então, mas aí nessa parte já é igual o outro financiamento. Já é igual. Aí recebe o boleto lá por mês, tem que efetuar tem o as pagamento, amortizações, assim, tem que ver se você fez na tabela Price, tabela Sacre, como que você vai amortizar o seu financiamento. E lá não, também é possível. Aí entra todas as regras. É possível amortizar, é possível usar o FGTS para amortizar. Dentro das regras de utilização do FGTS, exatamente. Seguindo aqueles requisitos. E tem aqueles seguros também, porque na parcela do financiamento imobiliário é embutido, né? Os seguros. Que são aquelas letrinhas pequenininhas que vem no seu contrato de financiamento. MIP, o não sei. São vários encargos, né? Taxa administrativa, taxa de seguro. Enfim, são várias taxinhas lá, quando você vai ver se está pagando mais juros do que. Isso já é tudo explicado e já é tudo deixado às claras antes de ter a assinatura do contrato. Mas existe também taxa de juros, taxa administrativa. Todas as taxas legais, digamos assim, são cobradas e são absorvidas dentro desse financiamento. Mas quando o cliente começa a pagar o financiamento, depois que ele assina o contrato, não tem alteração nenhuma. Sim. Ele já assina, é tudo esclarecido para ele, o que vai custar. Aqueles R$1.000 que ele está pagando de parcela, é o valor da parcela, já está com juros disso, juros daquilo, encargo disso, encargo daquilo. E aí ele segue. E aí, entre as responsabilidades do beneficiário do programa, então fazer o pagamento em dia. Exatamente. E não pagou uma prestação, é igual... Não pagou uma, duas prestações, é igual o outro financiamento? Suja o nome. Exatamente. Suja o nome, pode ir para leilão. Tem tudo isso, tem tudo isso. A consultora já fica isenta, né? Porque a consultora já recebeu todo o dinheiro, o compromisso do associado vai ser com a Caixa Financeira, vai ser com a Caixa Econômica Federal. Aí entre ele, tem as regrinhas que ele tem que cumprir, as obrigações dele, os deveres e obrigações dele, e os direitos dele também, que é não ter alteração de contrato, não ter juros abusivos, cobranças indevidas, e da parte dele ele tem que pagar tudo direitinho. Entrou inadimplente? Leilão, não ação de despejo, né? Ação judicial, todos os trâmites legais, conforme o outro financiamento também. Sim. E conforme a gente falou aqui também, pode usar o fundo de garantia não só para amortizar, mas também para dar de entrada. Para dar de entrada. Uma das regras de utilização do fundo de garantia, tem várias regrinhas, vale a pena estudar, é um capítulo à parte. Mas só fazendo um resuminho, para você utilizar uma das regras, o imóvel tem que estar pronto. Com exceção ao Minha Casa Minha Vida, onde você tem o direito, é um direito nosso, do cidadão, da gente resgatar o nosso fundo de garantia para dar como entrada no apartamento. Sim. Então, especificamente no Minha Casa Minha Vida, eu posso usar o meu fundo de garantia como entrada, desde que eu tenha 36 meses de contribuição, pelo menos. Desde que siga os requisitos básicos lá. E, Janine, a gente estava falando aqui, eu não sei se em algum momento... Quais são as faixas, né? Você sabe dizer as faixas? Porque o Minha Casa Minha Vida acho que tem faixa 1, faixa 1,5, 2... Aqui em São Paulo a gente não tem mais muitos projetos, porque a cidade já expandiu bastante, né? Que era o faixa 1, que era para rendas imóveis com valores melhores compatíveis à renda menor. Hoje a gente fala aí em unidades HIS1 e o HIS2, que seriam a fase 2, que é dentro da renda de até 6 salários. Foi o que você falou. 3 salários para HIS1. A gente tem muita pouca condição hoje no mercado por causa dos valores que se enquadraram, os imóveis que super se valorizaram. Então a gente tem, hoje é mais a faixa de renda de até 6 salários, que é onde tem uma oferta e uma demanda mais compatível e mais marcante no mercado. Então, praticamente aqui em São Paulo, só para fazer a leitura, a gente não usa, então, faixa 1,5 seria HIS1, HIS1, HIS2. Entendi.
Entendi. E aí você falou para mim que depois que o beneficiário tá lá dentro do imóvel dele, a construtora já não tem mais relação aí com o cliente. Antes disso até, né? A gente tem o relacionamento. O cliente assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal, ele pode ter ainda um saldo a rever com a construtora. Né? Mas e aí a construtora dá algum suporte técnico ou já não mais? Não, por lei. Por lei a construtora, assim, por 5 né? anos a construtora que tem. aí é a lei. E aí, independente se é o programa, se o imóvel está enquadrado naquelas siglas confusas que você falou. Isso daí é todo empreendimento novo. Todo empreendimento é por lei. A construtora tem que dar garantia de 5 anos, acompanhar todo o procedimento técnico, né? De garantia de entregas, de laudos, de estrutura, de tudo dentro do condomínio por lei. Independente se é Minha Casa Minha Vida, se é o médio padrão, se é o alto padrão, você comprou um imóvel de uma construtora, você tem 5 na planta, né? Você tem 5 anos após a entrega, a construtora o imóvel está em garantia da construtora. Ah, bacana. Janine, agradeço pelo papo. Tem algo que você queira passar aqui para os nossos internautas que eu não perguntei, que você acha importante? Eu acho importante, um fato que a gente colocou no nosso bate-papo aqui. A pessoa, na maioria das vezes, ela não sabe que ela tem condição de comprar um imóvel e que ela tem. Então, se informem, vai atrás, procure os corretores da Vivaz Vendas, que a gente vai estar orientando você. Às vezes você está pagando um aluguel desnecessariamente, sendo que às vezes, o que você conseguiria no financiamento, o valor da sua parcela fica menor do que um aluguel que você faça. Então, assim, eu não posso. Não, eu posso sim. Vai atrás, se informe, procure profissionais gabaritados, consolidados no mercado, que você consegue realizar o seu sonho. E que se não for pelo programa Minha Casa Minha Vida, tem outras modalidades, exatamente. Outras modalidades. E assim, não tem mais, só pra gente encerrar, não tem essa, o programa Minha Casa Minha Vida só vai ter imóvel longe. Os imóveis econômicos que talvez eu conseguiria fazer financiamentos, tudo longe. Imagina, não. Próximo, eu tenho um empreendimento, esse lançamento nosso, a gente vai estar 200 metros da estação Belém, do metrô. Você está 20 minutos do centro da cidade, meia hora de condução da Avenida Paulista, Pinheiros, Berrini. Não tem mais essa. Belém é eu vou comprar nada. Você consegue em Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro Expandido, enfim, tem para todos os gostos e regiões aí. Legal, eu vou deixar também na descrição o link, né, do empreendimento, Por favor, seus contatos, para quem tiver alguma dúvida, quiser realizar o sonho da casa própria, para procurar Vivaz Vendas, que o Rafael vai atendê-los. Muito obrigado, Fabi. Obrigada, Rafa, volta mais vezes aqui. Com certeza, prazer. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não esquece de ativar o sininho. Até o próximo vídeo.